Nós vamos iniciar então o capítulo 5, que é sobre energia. Essa primeira parte são as formas e fontes de energia. A energia, então, é a capacidade de realizar uma ação. A manutenção da vida, a movimentação, o próprio calor, o som e a luz, todos eles estão associados à energia. No Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, a energia é medida em joules, o J maiúsculo, mas a unidade que a gente mais usa é caloria, que é o cal. A energia está presente em qualquer atividade humana, em qualquer transformação da natureza. Entre as formas de energia, podemos citar energia cinética, energia potencial, energia térmica, energia elétrica, energia luminosa e energia nuclear. Uma forma de energia pode ser transformada em outra. A primeira, então, é a energia cinética. Toda energia associada ao movimento de um corpo recebe o nome de energia cinética. Aqui nós temos um exemplo da pessoa que está usando o arco e flecha. A hora que essa flecha estiver em movimento é a energia cinética. Dois fatores determinam a quantidade de energia cinética de um corpo em movimento. A massa, quanto maior a massa, maior a energia cinética desse corpo em movimento. E a velocidade, quanto mais rápido, maior será a energia cinética. Essa energia cinética existe em cálculos. Eu vou fazer um vídeo só explicando sobre os cálculos. Energia potencial gravitacional. Todos os corpos na Terra estão sob a ação da gravidade do planeta. Qualquer corpo que está sob determinada altura em relação ao solo possui energia potencial gravitacional, ou EPG. Vai ter outro vídeo só para explicar esses cálculos também da energia potencial gravitacional. Essa forma de energia é chamada de potencial porque se trata de uma energia armazenada que pode ser transformada em qualquer momento em outros tipos de energia. Por exemplo, essa pedra da imagem, ela pode a qualquer momento cair, então ela tem esse potencial, essa energia armazenada nela. O exemplo da pessoa chutando a bola é que depois a bola vai em direção ao solo. É a energia potencial gravitacional agindo. A energia térmica, então, ela está associada ao movimento, que no caso aqui é o grau de agitação das partículas. Quanto maior esse grau de agitação das partículas que formam o corpo, maior a quantidade de energia térmica associada a ele. Nós percebemos o aumento da agitação das partículas de um corpo quando ocorre o aumento da temperatura. Por exemplo, no caso, o gelo derretendo. Ele está aumentando a energia dele, ou seja, a agitação das partículas, conforme ele vai derretendo. A energia elétrica. Existem partículas da matéria que são os elétrons que podem atrair ou repelir materiais. Esses elétrons é que são responsáveis por energia elétrica, daí o nome, elétrons, energia elétrica. A movimentação dessas partículas é responsável pela energia elétrica gerada por uma usina, pelas pilhas, baterias, etc. Esse movimento ordenado e contínuo dos elétrons gera energia elétrica. Alguns materiais, como metais, permitem que esse movimento ocorra com mais facilidade, por isso são chamados de condutores elétricos. É o caso dos fios de cobre usados os fios de energia elétrica, as pilhas, as baterias, eles são todas feitas de metais porque eles conduzem mais fácil a energia. Energia luminosa. As partículas que compõem o Sol passam por diversas transformações. Essas transformações dão origem à energia luminosa. Essa energia permite a formação dos ventos, o ciclo da água e a fotossíntese. A energia luminosa do Sol pode se propagar pelo espaço percorrendo 150 milhões de quilômetros até a Terra. As luzes artificiais também possuem energia luminosa. Energia nuclear. Algumas transformações podem ocorrer no interior das partículas que formam a matéria, liberando grande quantidade de energia. É a energia nuclear. As bombas atômicas e as estrelas, como o Sol, também dependem da conversão de energia nuclear em outras formas de energia. Lembrando que a energia nuclear ela possui radioatividade e já tivemos vários problemas com isso aqui no nosso planeta. Por exemplo, Chernobyl, Fukushima. Aqui próprio no Brasil tivemos um problema com o Césio em Goiânia. Existem também outras formas de energia. A energia química, que está associada às partículas que formam matéria, está armazenada nos alimentos, nos combustíveis. Energia potencial elástica, que existe em materiais que apresentam elasticidade, por exemplo, mola, elástico e o próprio arco. E energia sonora, que está associada aos sons. Essa energia sonora vocês vão ver melhor no 9º ano. A energia pode vir de fontes diferentes, por exemplo, renovável e não renovável. Os recursos energéticos não renováveis são aqueles que levam milhões de anos para serem formados.
Quando retira esse recurso da natureza, ele se esgota, porque não tem como a gente ficar esperando milhões de anos para poder retirar ele de novo. Exemplo, os combustíveis fósseis, que tem esse nome por causa que para conseguir se formar, ele tem que passar por um processo semelhante dos fósseis. O carvão mineral, que não é o carvão feito de plantas, é o carvão extraído das rochas mesmo, é um exemplo de recurso não renovável. O petróleo e todos os componentes que vêm do petróleo, gasolina, óleo e o gás natural. Quando esses combustíveis fósseis são utilizados, eles liberam grande quantidade de gás na atmosfera, causando problemas ambientais, como efeito estufa, aquecimento global também. Os recursos energéticos renováveis, como o próprio nome já diz, são aqueles que não se esgotam, eu posso ir renovando. Não importa quanto é que eu uso, eu consigo renovar eles. Exemplo, os ventos, sempre se tiver vento eu consigo utilizar ele na energia eólica. A água, também outro exemplo, é só ter água que consigo utilizar na energia elétrica e hidráulica, só que nesse caso da água tem os problemas quando tem a falta de água, mas por isso que existem as represas nas usinas. O sol também é da energia solar, tendo o sol dá para utilizar, também consegue armazenar essa energia solar em baterias. E a biomassa, que é, por exemplo, aqui a energia obtida de materiais de origem vegetal, como a cana-de-açúcar. Aqui nós temos um exemplo, então, da biomassa se transformando em energia. A cana-de-açúcar, então, é utilizada na usina de álcool e etanol para produzir álcool e etanol. Os resíduos que sobram vão para uma caldeira, eles são queimados, aí fazem a turbina girar. Essa turbina girando gera energia elétrica que vai para a própria usina utilizar e também para a rede externa de energia. Outro exemplo, então, de energia produzida a partir da biomassa, nesse caso eles estão usando madeira ou restos de madeira, vai para a caldeira esquenta, produz vapor, esse vapor se resfria, ele chega na turbina, a turbina gira e vai para a usina de distribuição gerando energia. Nesse esquema, então, a gente pode ver os tipos de energia, para onde que eles vão e o seu uso final, se na indústria, no transporte, residência ou serviços.